Que o DIFAL é uma dor de cabeça para quem vende em operações interestaduais para consumidor final, isso não é nenhuma novidade, mas tem novidades quanto à reforma tributária e eu vou esclarecer nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Anderson Souza. Seja bem-vindo aqui nesse canal do Café Tributário, que se você não se inscreveu ainda, você está fazendo uma baita besteira e tem que se inscrever, porque nós estamos colocando conteúdos aqui, ó, de fácil entendimento prático sobre a reforma tributária que vai ajudar você a implementar dentro da tua empresa. Então vamos lá, vamos falar desse ponto que é um ponto muito discutido, principalmente pela galera do e-commerce, que aí tem esse custo imenso, que é o DIFAL, que está acostumado lá no Simples Nacional e não pagaram o DIFAL, de repente mudou de regime tributário, foi para o lucro real da vida e passa a ter esse custo aí imenso do DIFAL e acaba deixando uma margem muito significativa de fora, muitas vezes trabalhando no prejuízo, não é verdade? Então o que acontece agora com o DIFAL na entrada da reforma tributária? O ponto principal é que com a reforma tributária o DIFAL acaba, o DIFAL some, não vai haver DIFAL mais. Não. Vou voltar aqui um pouquinho com vocês, só para vocês entenderem. Não é que não vai haver o DIFAL. O DIFAL ele existe, mas ele vai ser compartilhado diretamente pelos estados. Então, ou seja, parte vai ficar no estado do remetente e parte vai ser do estado do destinatário. Mas você não vai ter que fazer mais aquele recolhimento da guia como você faz hoje. Então, ter aquele cálculo por fora, fazer todo aquele cenário, recolher a guia para o estado do destino. Isso acaba. No próprio imposto que você vai pagar, vai ter um split ali, que parte é do estado da origem e parte é do estado do destino, tá? Então, quando eu falo que ele some da tua operação, ok? Então, isso vai facilitar. Mas quando isso ocorre? Nós temos que lembrar que quando a gente fala de DIFAL, nós estamos falando de ICMS, né? O ICMS que vai ser substituído na reforma tributária com a IBS. E a IBS, no caso, nós vamos falar que ela vai começar a sua transição em 2029. Ou seja, em 2029 inicia a transição do ICMS e aí vai sendo progressivo ali durante os anos, para quando chegar em 2033... ter o fim aí de todo o ICMS e aí converteu diretamente para a IBS. Isso, se não houver nenhuma prorrogação, que eu também acho um pouco difícil não haver nenhuma prorrogação na reforma tributária, uma vez que eu não lembro na história desse país que não houve uma única obrigação que não teve aí uma prorrogação. Agora imagina mexer num sistema tributário inteiro, né? Então eu imagino que algumas coisas irão ocorrer no meio do caminho, mas nós temos que trabalhar com o que nós temos hoje em mãos. Então hoje a regra é o DIFAL, tá? Ele é aplicável nas empresas de lucro real, lucro presumido. Então vai entrar a reforma tributária aí a partir de 2027, né? 2026 os testes, 2027 entra de vez. Só que nesse momento de 2027 nós vamos falar da CBS, que tem a ver com PIS e COFINS. Então o DIFAL ele vai continuar da mesma forma. Nós vamos começar a fazer transição de DIFAL lá em 2029. Então, a galera que fica me perguntando assim, Anderson, vale a pena regime especial, tal? Claro que vale, nós ainda estamos falando de uma operação que vai acontecer lá em 2029. Então, não confunda, quando se fala em reforma tributária, são duas partes. Uma refere-se ao PIS e COFINS, que é a CBS, que é a primeira que vai entrar, e depois tem o ICMS e o ISS, que é o caso da IBS, mas essa é no segundo momento, tá? Então, tudo que for tratado referente a ICMS, não pare as tuas operações, as suas estratégias fiscais por conta do ICMS devido à entrada da reforma tributária. Talvez você vai demorar, vai ficar esperando essa entrada da reforma, isso acontecer, só que se passou 3, 4, 5 anos, havendo prorrogações, por exemplo, e aí um monte de gente que já está na sua frente e você já perdeu esse time. Então, as estratégias, na minha opinião, não podem parar, legal? Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui no comentário e eu vou pedir um favor para você, se inscrever no nosso canal, porque se você quer conteúdo de qualidade, é aqui que você vai encontrar.